Bom, pessoal, agora sim já estamos gravando mais uma vez. Muito bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre duas plataformas da Elsevier, sendo a primeira delas Scopus e a segunda Science Direct. Scopus é a maior plataforma de resumos e citações de conteúdo acadêmico revisado por pares. Ou seja, quando eu for acessar a plataforma, eu vou acessá-la com o objetivo de ver informações relacionadas com resumos e citações. Eu também tenho ali a minha garantia, né, a minha segurança de que todo o conteúdo disponibilizado na plataforma foi revisado por pares, ou seja, lido, revisado e aprovado por outros pesquisadores daquela mesma área. Scopus hoje, né, nós temos aí alguns indicadores de valor relacionados com a plataforma e qual seria a importância, né, a relevância da gente ter acesso a todos esses indicadores. Isso é relevante porque traz para a gente a abrangência, né, até porque mais de 82 milhões de documentos, mais de 1,7 milhões de referências citadas, mais de 17 milhões de perfis de autores, mas também traz para a gente a consistência desse conteúdo, né, a gente saber que temos acesso a mais de 234 mil livros, nós conseguimos recuperar conteúdo de mais de 7 mil editoras, então não apenas conteúdo Elsevier vai estar disponível dentro de Scopus para a gente recuperar, e também temos acesso a mais de 80 mil perfis institucionais. Vamos ver mais para frente como que esses perfis podem se aplicar no nosso dia a dia. Agora, vamos para o slide que eu, Samara, considero como o slide mais importante desse nosso treinamento, que é o slide relacionado com o fluxo de trabalho com os Scopus. Quando nós falamos de Scopus, nós geralmente nos referimos a ele como uma base de dados. Só que Scopus ele consegue ir além, porque quando nós falamos de base de dados, nós falamos de buscar e descobrir. A etapa de análise ela se torna muito manual ou então primária, né? Já a Scopus possui a etapa de análise como seu grande diferencial. Ele consegue analisar a fundo, a partir de diversos critérios, adaptar a nossa análise ao critério que vai se aplicar para a nossa necessidade naquele momento, né? Então, é uma análise também inteligente e adaptável. Nós conseguimos buscar por documentos com análise de 7 parâmetros, nós podemos ver sobre produção e produtividade do trabalho de um autor e também comparar revistas com apoio de diversas métricas. Agora, eu vou aqui alterar a minha tela. Vamos para a página inicial de Scopus. Vou só verificar aqui se eu estou compartilhando corretamente, só um segundo. E agora sim, já estamos todos aqui na página inicial de Scopus. Vocês podem perceber que na parte superior direita da minha tela, eu tenho aqui SS. No caso, são as minhas iniciais. Isso mostra que eu, Samara, estou logada na plataforma. Samara, eu preciso estar logada na plataforma para recuperar resultados? Não, tá? A partir do momento que vocês têm o acesso institucional de vocês, isso vocês podem conferir por aqui, vocês não têm obrigação de estarem logados na plataforma. Mas é ideal que vocês estejam. Vou até clicar aqui nas minhas iniciais. Vocês podem perceber que nós temos diversas ferramentas que vão servir para aprimorar a nossa experiência com a plataforma, para poder otimizar o nosso dia a dia, ok? Aqui, percebam também que nós podemos fazer 3 tipos de busca. Busca por documentos, por autores e por afiliações. Eu tenho aqui uma aba, né, que por enquanto ela não vai entrar no nosso treinamento, porque é um piloto de uma atualização. Então, enquanto a atualização não for completada, nós ainda não vamos falar dela, mas é legal que a gente saiba que tem coisa nova vindo aí relacionada com os Scopus. Bom, aqui abaixo eu tenho o meu buscador, aqui eu vou inserir um termo para poder buscar, mas percebam que eu posso estabelecer critérios para recuperar resultados com esse termo. Como, por exemplo, aqui eu tenho por padrão buscar por título de artigo, resumo e palavras-chave. Mas eu também poderia, por exemplo, buscar por um país de afiliação específico, ok? Nesse caso, eu vou manter com essa busca por padrão aqui.
ok? E aqui abaixo, eu também poderia acrescentar mais campos, acrescentar alcance temporal e até mesmo fazer uma busca avançada. Então, aqui, vamos buscar por um termo. Eu vou conferir aqui no chat quem poderia sugerir termos para buscarmos aqui em Scopus, algo que esteja relacionado com a realidade de vocês. Assim a gente consegue fazer um treinamento mais interativo. Vou estar conferindo aqui o chat agora. Coloquem termos em inglês relacionados com o que vocês gostariam de pesquisar. Opa, Estela colocou aqui, adolescente. Wounds Healing. Ah, eu vou pegar esse daqui que a Rita colocou. Wounds Healing, né, que seria o processo ali de cicatrização, de cura de feridas. Vou inserir esse termo aqui, ok? Agora vamos lá, eu pedi para vocês me darem termos em inglês. Por que que eu pedi isso? Porque quando nós indexamos a nossa publicação, nós indexamos no idioma original e em inglês. Então, quando eu pesquiso por um idioma específico, né, caso eu pesquisasse apenas por português, eu estou... Perdão, pessoal. Minha voz está bem ruim. Se eu pesquiso dentro de um idioma específico, eu estou limitando os meus resultados. Já se eu pesquiso em inglês, eu estou potencializando, porque assim eu vou recuperar diversos resultados para além de apenas aqueles em português. Aperto meu Enter. E eu tenho aqui 216.047 resultados de documentos. Mas agora, e se eu quisesse editar essa minha busca, né? Não fiquei feliz como esse meu query foi montado, quero editá-lo. Eu posso clicar aqui em Edit. Quando eu clico, eu volto lá para a minha página inicial, ele vai me dar exatamente, né, ali os meus termos, ele complementou aqui com o operador booleano de forma automática. Eu posso vir aqui, acrescento um novo campo de busca, e aqui eu posso colocar process, por exemplo. Quero saber sobre como que vai funcionar esse processo de cura. Refaça a minha busca. Agora eu já tenho 38 mil resultados de documentos, né? Mais de 38 mil. Isso serve para que a gente vá sempre complementando a nossa busca. Logo ao lado, eu tenho a opção de salvar. Por que isso é interessante? Quando eu faço o meu logout, ou seja, quando eu saio de Scopus, ele apaga o meu histórico de busca. Então, se eu tenho um query, né, que é uma equação de busca interessante, algo que eu vou acessar com frequência, é ideal que eu clique aqui na minha opção de salvar, né, eu posso nomear, deixo aqui esse query mesmo, e quando eu vou entrar em Scopus novamente, pode ser amanhã, semana que vem, mês que vem, eu vou ter esse meu query salvo e eu posso acessá-lo de forma mais otimizada. Tenho também aqui ao lado a opção de configurar um alerta. Então, eu vou clicar aqui, percebam que vai abrir uma caixa, vou descer levemente a minha tela. Aqui, ele vai me dar os meus termos de busca, eu vou poder nomear esse alerta, e aqui vai aparecer o meu e-mail de cadastro, tá? Caso eu queira, eu poderia até colocar um e-mail além. Eu estabeleço aqui uma frequência que pode ser todo dia, toda semana ou todo mês, um dia da semana em específico, né? E a partir daí eu configuro esse alerta. Uma vez que eu configuro esse alerta, Scopus vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo levantamento de novos resultados relacionados com os meus termos de busca, fazendo com que eu não precise acessar a plataforma todo dia, por exemplo, para ver o que há de novo. A própria plataforma já vai fazer esse trabalho para mim. Então, vou subir aqui mais uma vez. Vamos falar sobre os filtros, né, que estão disponíveis aqui na parte esquerda da nossa tela. Nós temos diversos filtros e o uso deles é bem intuitivo, ou seja, quanto mais campos eu preencher, mais refinada será a nossa busca. Se eu seleciono aqui um ano em específico, eu vou limitar meus resultados para os resultados daquele ano que eu selecionei. Perceba que eu também tenho um filtro aqui relacionado com o ano de 2023.
Por que que isso acontece? Isso acontece porque foram submetidas publicações, né, foram lidas, revisadas e aprovadas, mas por uma questão de periodicidade dessa revista, essa publicação ainda não foi formalizada. Ou seja, eu fiz submeti o meu artigo, ele foi aprovado, mas ele vai estar numa fila e só vai conseguir ser publicado de fato no ano que vem. Para que esse conhecimento não fique preso, né, digamos assim, ele já é liberado e relacionado a esse ano à frente, nessa publicação será formalizada. Temos também aqui outros filtros interessantes, como, por exemplo, nome de autor, área de conhecimento. E essa parte de área de conhecimento ela é bem legal, porque Scopus é uma plataforma multidisciplinar. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui nessa opção, View All, e eu tenho a listagem de todas as áreas do conhecimento onde eu vou conseguir aplicar esse conhecimento, né, o conhecimento desses termos. E aqui eu posso segmentar ou combinar diversas áreas a fim de obter melhores resultados. Podemos ver também sobre tipo de documento, diversos outros. E por último, temos até aqui o filtro de idioma. Ou seja, vamos lá. Se ao invés de a gente ter buscado pelo termo em inglês, nós tivéssemos buscado em português, nós teríamos recuperado 251 resultados. Isso limitaria bastante os nossos resultados. Também poderia limitar o nosso potencial de valor adquirido. Então, né, esse também é um filtro que eu gosto bastante de mostrar, porque ele já mostra a importância da gente pesquisar em inglês também. Agora eu vou subir. Perceba que aqui, né, eu tenho uma aba de documentos, que é a nossa aba principal, e eu tenho duas abas aqui relacionadas também. Uma é a de documentos secundários, ou seja, documentos que estão relacionados com estes, dessa listagem aqui, mas que não estão diretamente indexados em Scopus. Provavelmente ali documentos da nossa listagem de referências, e podemos ver também sobre patentes relacionados com esses termos buscados. Agora, eu já vi como é que eu posso buscar e refinar meus resultados. Mas como que eu faço se eu quiser refiná-los? Aí, aliás, perdão, organizá-los. Aí eu venho nessa parte direita aqui da minha tela, né? Nessa opção de Sort On. Aqui eu vou clicar nesse botãozinho e eu tenho uma listagem, onde aqui eu posso estabelecer um critério de organização. Ou seja, se eu quero organizar esses resultados pelo mais recente, mais antigo, mais estado, menor estado, relevância, tudo isso vai ficar ao nosso critério. Eu vou manter aqui nesse momento o meu critério de mais citados, ok? E logo aqui abaixo, perceba que eu tenho uma barra em cinza que eu não consigo clicar. Por que que eu não consigo fazer uso dessas ferramentas aqui? Não consigo porque eu não tenho nenhum documento selecionado. Ou seja, se eu seleciono aqui, eu automaticamente já consigo utilizar todas essas opções. A primeira delas que nós temos aqui é o de salvar para Mendeley, que é uma modalidade de exportação. Então, se eu clico aqui, eu abro uma caixa onde eu vejo formas diferentes de exportar esses metadados de Scopus. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um Mendeley por padrão. Mas se eu quiser exportar como BibTeX, por exemplo, eu clico na opção, eu seleciono quais as informações que eu vou querer exportar, e a partir daí eu consigo extrair esses metadados e utilizar no meu gestor de referências. Ok? E logo aqui ao lado, eu tenho o meu botão de download. Qual que é a diferença entre exportar e baixar? Quando eu falo de exportar, estou falando de exportar metadados. Já quando eu falo de baixar, estou falando de baixar o texto completo. Porém, aqui, vamos abrir um parênteses para poder comentar um pouco. Porque lembra que eu falei que Scopus é a maior plataforma de resumos e citações? Ou seja, né, quando eu acesso Scopus, eu não acesso com o objetivo de ter texto completo. Eu tenho essa ferramenta aqui? Tem. Eu vou conseguir baixar todo o conteúdo disponível no Scopus como texto completo? Não.
Porque lembra, nós vimos que Scopus recupera conteúdo de mais de 7.000 editoras. Portanto, né, é inviável que a gente consiga garantir esse acesso do conteúdo de mais de 7.000 editoras. Vocês vão conseguir acessar aquilo que estiver assinado para vocês. E o que, obviamente, também for de acesso aberto. Agora, como é que eu sei se eu tenho acesso a um determinado documento para eu baixar esse texto completo? Eu posso vir nessa opção aqui, ó, View at Publisher. Seria ver na editora de origem. Ou seja, nós vamos clicar aqui, vai abrir uma outra aba para a gente, dessa editora, e lá nós podemos conferir se nós temos acesso a esse conteúdo ou não, ok? Uma vez tendo, nós podemos baixar aqui. Aqui nós poderíamos, porque é um conteúdo de acesso aberto. Já falando um pouquinho desses resultados listados aqui, né? Além de eu ter a opção de ver na editora, eu também posso ver algumas outras opções, como, por exemplo, aqui, ver o resumo. Dessa forma, eu sei sobre o que um documento se trata antes mesmo de acessá-lo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o termo process sendo destacado, mas eu não tenho want healing. Aqui abaixo já tem todos os termos que eu busquei sendo destacados, ou seja, apesar desse daqui ser o mais citado, é esse aqui de baixo que vai melhor se adequar ao meu critério de busca, vai ter um maior valor para aquilo que eu estou querendo no momento. Então, é ele que eu vou acessar. Eu vou clicar aqui nesse título, e uma vez que eu clique, eu venho para uma nova página. Só um segundo aqui, pessoal, enquanto a página está carregando. Perfeito, já carregou aqui a nossa página. Percebam que na parte esquerda da nossa tela, nós temos as informações relacionadas com a identificação desse documento, ou seja, o tipo do documento, né, a sua fonte, ISSN, o DOI, podemos clicar aqui em ver mais, ó, e temos mais algumas informações relacionadas com esse documento. Podemos ver onde foi publicado, quando foi publicado, né, título e lista de autores também. Aqui, percebam que eu tenho um autor que ele tem um símbolozinho de e-mail ao lado. O que isso significa? Isso significa, eu vou até clicar aqui no nome dele, significa que esse autor é o autor correspondente para esse documento, ou seja, caso eu queira entrar em contato, por qualquer motivo que seja, por algo relacionado a esse documento, eu vou entrar em contato com o Rick através do e-mail que ele disponibilizou aqui, ok? Tem até mesmo acesso a algumas métricas relacionadas com esse autor, mas nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre isso mais para frente. Tem aqui abaixo também a lista de instituições, né, de afiliações desses autores. E aqui na parte direita da minha tela, eu tenho a minha lista de cited by, ou seja, esse documento aqui foi citado por 4.823 documentos. Caso eu queira, eu posso acessá-los diretamente aqui nessa lista. Hein? Outra coisa interessante também, né, que a gente já pode ter de valor aqui. Nós temos um documento de 2014, né? Já tem um bom tempo aí esse documento, quase 10 anos. Porém, ele permanece sendo citado nas publicações de 2022. O que isso traz de informação de valor para a gente? Traz que esse documento permanece relevante, ou seja, se eu estou fazendo um levantamento de conteúdos, né, que vão impactar, que vão agregar valor para o meu trabalho, esse daqui é um bom documento para eu estar selecionando, né, porque eu estou vendo que ele permaneceu relevante. Vou descer aqui mais um pouco também. Tem aqui as minhas métricas relacionadas com esse documento, ou seja, tenho acesso a métricas de citação, métricas aqui de fator de impacto, de visualização, e caso eu queira ver um pouco mais sobre essas métricas, eu posso clicar aqui, ó, View All Metrics. Eu vou descer, aqui ele vai repetir algumas métricas que eu já vi anteriormente. Caso eu não tenha um conhecimento aprofundado sobre cada uma dessas métricas e eu queira saber mais sobre isso,
eu posso clicar nessas interrogações que vão aparecer aqui para mim. Dessa forma, eu vou para uma nova página, onde o Scopus vai me explicar a fundo ao que se refere essa numeração, ok? Já que abaixo também tem acesso a outras métricas, né, que seriam métricas complementares. Vamos lá, temos métricas relacionadas à exportação desses metadados, métricas relacionadas com leituras, e aí olha só que interessante. Isso significa que 4.115 pessoas abriram essa página aqui para poder fazer a leitura aqui? Não, até porque nós já falamos que Scopus não vai mostrar o texto completo para a gente aqui, correto? Então, o que aconteceu aqui? Foram exportados esses documentos para o Mendeley, gestor de referências da Elsevier, e essa leitura foi feita por lá. Então, isso também já mostra como que as plataformas de Elsevier, elas conseguem se comunicar, se complementar, a fim de trazer cada vez informações mais relevantes e mais completas relacionadas com um determinado documento. Posso ver aqui, ó, sobre métricas relacionadas com o uso também, visualização de resumo, e mais aqui abaixo, né, são métricas relacionadas principalmente com popularidade. Então, aqui eu tenho métricas relacionadas às redes sociais, inclusive, né, aqui eu tenho 27 compartilhamentos, likes, comentários, mas vamos lá, vamos criar um cenário aqui para poder trazer mais peso para essas métricas, porque às vezes quando a gente vê 4.000 leituras e 27 compartilhamentos, né, likes e comentários, a gente tende a valorizar uma métrica em relação à outra, e na verdade elas se complementam. Digamos que eu, Samara, consegui a minha publicação agora no início do mês, né? Estamos aqui hoje no dia, deixa eu só conferir aqui, dia 14, né? Mas eu publiquei nos primeiros dias do mês. Não houve tempo hábil para uma citação ser indexada relacionada ao documento que eu publiquei, correto? Então, como que eu sei que esse documento está reverberando dentro da minha comunidade científica? Vai ser através de métricas de popularidade, como, por exemplo, métricas de leitura, né? Ou então métricas aqui de redes sociais. Aqui eu sei que as pessoas estão lendo e aqui eu sei que as pessoas estão falando sobre isso. Logo, se eu publiquei esse mês e eu já tenho, por exemplo, né, aqui 428 compartilhamentos, vamos trazer essa numeração para cá, eu sei que as pessoas estão falando sobre o assunto, né, e estão lendo também, digamos, que eu mantenho essa numeração aqui. Tudo isso é um indicador de valor, então eu sei que minha publicação reverberou e eu provavelmente tenho citações que serão indexadas relacionadas a elas, ok? Isso também é bem interessante. Caso eu queira, eu posso descer aqui, ver sobre informações relacionadas com financiamento e até mesmo a listagem de referências. Agora, lembra que nós falamos lá no nosso material teórico sobre o fluxo de trabalho com Scopus, que a gente vai buscar, descobrir e analisar? Nós buscamos, quando nós inserimos termos, editamos os nossos termos, né? Acionamos ali operadores booleanos relacionados, nós descobrimos quando nós destrinchamos aqueles resultados lá na nossa página de resultados e chegamos até aqui, né, tivemos informações de valor, como, por exemplo, a relevância desse documento até hoje, vimos sobre métricas relacionadas a ele, vimos que nós temos aqui o contato de um autor também. Tudo isso serve para a nossa etapa de descoberta. Agora, como é que eu vou iniciar o meu processo de análise dentro de Scopus? Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Back to Results. Vamos voltar lá para a nossa página de resultados. Uma vez que eu esteja aqui nessa minha página de resultados, eu vou selecionar essa opção, logo abaixo da minha aba de documentos. Analyze Search Results. Uma vez que eu clique aqui, eu também vou para uma nova página. Só um segundo, pessoal. Perfeito, estou aqui na minha nova página, onde eu vou iniciar o meu processo de análise. Perceba que o primeiro gráfico que me é apresentado é o gráfico de ano, tá? Onde eu sei que eu tenho publicações relacionadas com o tema desde 1849 até 2023.
Eu vou utilizar uma informação de 1849? É improvável. Eu posso? Eu posso, mas é improvável. Então, como é que eu posso deixar esse gráfico mais objetivo, se adequando às minhas necessidades atuais? Eu vou clicar aqui e eu vou colocar um ano. Eu vou colocar aqui 2017. E aqui eu também vou limitar. Eu vou colocar 2022. Não me interessa nesse momento ver sobre 2023. Assim, eu criei uma janela aí de 5 anos para poder estar fazendo a minha análise. Segundo, pessoal, perfeito. Meu gráfico já foi atualizado. O que a gente pode ter de informação de valor aqui, né? Eu sei que cada vez mais se está falando sobre esse assunto, né? Logo, eu tenho a mensagem de que esse é um assunto quente. Aqui agora, 2022, né, eu tenho a minha bolinha ainda bem aqui abaixo. Isso acontece porque nós estamos iniciando o segundo semestre, então a previsão que a gente tem, né, que essa bolinha vá subir até o fim do ano, nos dando um parecer mais realista em relação à produção científica relacionada a 2022, relacionada também com esses meus termos aqui de busca, tá? Mas, no geral, se esse é um tema que vai impactar no meu dia a dia, né? Um tema sobre o qual eu quero estudar, que eu quero trabalhar e publicar futuramente a respeito, eu sei que é um tema quente, cada vez mais se fala sobre isso, minha publicação vai ter um impacto ali na sua comunidade. Posso descer aqui também e eu tenho acesso a uma série de gráficos. Alguns deles, né, a gente nem precisa entrar para ter informações de valor. Como, por exemplo, aqui, eu sei que quem mais publica é a China, seguida dos Estados Unidos. O Brasil está aqui embaixo, mas ele ainda está aqui, né? Ele ainda aparece como um dos países que mais publica sobre um assunto. Caso eu queira ver sobre instituições, eu posso abrir, por exemplo, esse gráfico aqui. E eu sei que o Brasil estava lá embaixo no gráfico. Já a USP está aqui, né, fazendo uma média, não está tão baixa assim. E o legal desse gráfico aqui é que eu posso customizá-lo. Ou seja, se eu quiser criar um gráfico, né, para poder comparar só universidades brasileiras, né, ou pelo menos universidades do continente americano, eu posso ir segmentando. Posso colocar até 15 instituições. Então, aqui, eu posso ir procurando por universidades que eu conheça, né, universidades que eu acompanhe, que sejam ali da minha região, para que dessa forma eu faça uma seleção que melhor se aplique ao que eu quero, né? Onde eu possa fazer uma análise mais objetiva. Aqui, nós poderíamos ir selecionando diversas outras, né? Não vamos nos ater muito a esse gráfico aqui, apenas para mostrar que ele pode se adequar às nossas necessidades. Desço mais uma vez, e agora eu quero ver documentos por área. Eu quero saber quais são as áreas que mais publicam sobre esse assunto. Aqui, eu estou falando do processo de cura de ferimentos, né? De feridas. Então, não é uma surpresa para mim que medicina esteja liderando essa questão de pesquisa, mas eu também tenho aqui, por exemplo, bioquímica, genética, a biologia molecular, né? Acredito que muito atrelado à biotecnologia também. Temos aqui ciências de materiais, engenharia. E, se nós quiséssemos, nós poderíamos, por exemplo, selecionar uma determinada área. Vou selecionar aqui medicina. Clico nesses resultados. Quando eu clico, eu venho para uma nova página de resultados. Vim para essa nova página. Eu posso iniciar um novo processo de análise? Posso. Eu clico aqui. Eu vou mais uma vez lá para aquele gráfico de ano. Só um segundo enquanto carrega aqui, pessoal. Onde ele agora já se adaptou um pouco mais, né? Porque eu apliquei uma sub-área relacionada, mas ele ainda continua me dando uma informação parecida de que esse assunto é um assunto quente. Posso descer aqui e agora, ao invés de querer saber sobre a área que mais publica, eu quero saber sobre os autores.
Então, eu posso clicar aqui, documentos por autor, e eu venho mais uma vez para esse gráfico de barras, né? Aqui, horizontais. Caso eu queira, eu também posso ir complementando esse gráfico. Caso eu tenha aqui uma listagem de autores, né, que eu acompanhe ou que eu conheça, eu posso ir montando esse gráfico de acordo com a minha vontade. Caso eu queira, eu vou abrir até aqui uma nova guia, abro uma nova página de resultados, né? E aqui perceba que o nosso query, a nossa equação de busca, já está muito grande, né? Já está aqui com 2 linhas. Imagina se a gente tivesse que fazer esse mesmo caminho manual todas as vezes que nós entrássemos em Scopus. Seria algo impraticável, né? A longo prazo, digamos assim. Seria muito trabalhoso, iria afetar diretamente no nosso tempo de qualidade. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? Clicar e salvar esse query mais longo. Também já é uma aplicação legal aí dessa ferramenta que nós temos. Agora, eu vou voltar para a guia que estávamos anteriormente e, ao invés de resultados, eu quero saber quem é esse autor. Então, eu vou clicar no seu nome. Aqui eu estou no perfil de autor em Scopus. Então, eu sei que esse autor, né, acredito que seja um autor, está na Faculdade de Biologia, Medicina e Saúde de Manchester, no Reino Unido, mas caso eu queira, eu posso clicar aqui e ver sobre toda a sua trajetória científica. Então, cliquei, e eu tenho acesso ao seu histórico. Então, eu sei que ele é pesquisador desde 2003, começou aqui no Reino Unido, né? Na verdade, ele não saiu do país, ele tem uma trajetória bem local. Nós temos aqui áreas do conhecimento com o qual esse autor contribui. Podemos descer aqui, podemos configurar um alerta relacionado com o perfil desse autor, para que sempre que ele fizer uma publicação, nós sermos avisados. Podemos ver aqui sobre métricas relacionadas com esse autor também, documentos publicados, citações recebidas, índice H. Podemos ver mais ao centro, né, sobre a sua produção científica. Então, aqui, eu sei que o ano que ele mais publicou foi 2015. Porém, o ano que ele mais recebeu citação foi 2021. Né? Então, a gente consegue fazer essa análise também. E percebam aqui, ó, que ele tem quase 200 documentos sendo publicados e mais de 7.000 citações. Ali a gente entra no nosso debate, né? Será que quantidade é igual a qualidade de produção científica? Dá para a gente iniciar toda uma discussão baseada apenas nessa faixa de informação que nós temos aqui dentro do perfil de autor. E na parte direita da nossa tela, nós podemos ver sobre tópicos com os quais esse autor mais contribui. Então, aqui, né, dá para ver que ele contribui bastante com essa parte de ferimentos, feridas, né? Podemos ver aqui também sobre análise de metadados, né, sobre controle, sobre triagem. Então, é algo que está bem relacionado com aquele tópico que a gente veio buscar. Então, se eu estou querendo eleger autores para acompanhar, isso já me diria que esse autor aqui é um autor bom para eu poder acompanhar, para eu poder estar sempre me atualizando sobre a sua produção. Posso descer aqui? E nesse caso, eu vou ter acesso à sua listagem de documentos, ou seja, tudo aquilo que ele já publicou e que está indexado em Scopus. Perceba que aqui, ó, eu posso também organizar os meus resultados da mesma forma que eu poderia fazer lá na minha página de resultados. Então, eu poderia vir aqui, ó, botar mais citados também. Então, aqui eu tenho um documento que ele tem mais de 400 citações, também já é algo legal. Posso configurar um alerta aqui nessa parte. Vejo sobre a lista de documentos que citaram, pré-prints, coautores. Posso ver essa listagem de tópicos e aqui, ó, eu tenho a numeração com qual tópico ele mais contribuiu e o fator de impacto atrelado a esse tópico, ok? E por último, caso esse autor tivesse sido premiado, nós veríamos também essa listagem
de premiações aqui, hein? Agora, vamos ver sobre instituições. Eu otimizei o nosso processo, né? Eu atrelei a nossa busca por documentos e finalizei aqui numa busca por autor, no perfil de autor, mas eu quero agora ver como é que eu posso chegar numa instituição. Se eu quisesse, eu poderia clicar aqui e eu iria para o perfil dessa instituição? Sim, eu iria. Mas é interessante que a gente saiba buscar por isso diretamente na nossa página inicial. Então, posso clicar aqui tanto em Scopus quanto em Search. Voltei para a minha página inicial. Aqui, se eu quisesse, né, pesquisar para aquele mesmo autor, eu poderia colocar o seu sobrenome e o seu nome aqui. Mas, nesse momento, eu quero ver sobre instituições. Então, vem aqui, Affiliations, e eu vou buscar por uma universidade, eu vou buscar pela USP, porque nós já vimos anteriormente lá naquele gráfico de instituições. Então, aqui, boto USP, já apareceu para mim Universidade de São Paulo. Agora, Samara, você falou para mim que quando eu tivesse que pesquisar em Scopus, que eu deveria pesquisar em inglês. Você pesquisou por uma sigla e apareceu um resultado em português. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, vou até clicar aqui, porque Scopus entende que existem várias formas da gente se referir a uma mesma instituição. Ele até coloca essa listagem aqui para gente. Ou seja, eu coloquei USP, mas se eu tivesse colocado University of São Paulo, por exemplo, em inglês, eu teria chegado aqui também, com acento, sem acento, né? Se eu tivesse colocado Hospital das Clínicas, tudo isso, os Scopus vai entender que eu estou me referindo à Universidade de São Paulo. Caso eu queira, eu posso também configurar um alerta de documento para resultados que são ali indexados com a afiliação dessa universidade. Posso descer aqui, acesso a sua listagem de documentos, posso acessar também a sua listagem de autores, salvá-los para a minha lista de autores, para que eu possa acompanhar o trabalho dessa galera de forma mais aproximada. E aqui abaixo eu tenho esse gráfico, né, que mostra para mim sobre quais áreas da instituição mais publicam. Então, eu tenho aqui como área específica que mais publica a medicina, né? Mas a maior fatia do meu gráfico está como outras. Outras que seriam áreas da universidade cuja publicação soma menos de 1% do resultado total. Então, esse material é compilado e formando apenas uma fatia desse meu gráfico aqui de outros. Como é que eu posso fazer para tornar esse gráfico mais objetivo? Tá? Eu posso vir aqui, ó, clico em outros e automaticamente esse gráfico já se tornou um pouco mais objetivo. Agora, eu estava falando sobre algo de processo de cura de feridas, então eu posso retirar, por exemplo, a astronomia, que não vai estar relacionado com isso, né? Ciência da computação, agricultura, tudo isso que não está relacionado com aquela minha área, eu posso refinar e otimizar esse meu gráfico de acordo com o meu objetivo naquele momento. Tenho aqui a minha numeração ao lado das áreas de conhecimento e, pessoal, vai funcionar da mesma forma. Se eu clico na numeração, eu vou para uma nova página de resultados. Posso ver também sobre hierarquia da filiação, com quem que essa instituição mais colabora, e por último, eu tenho aqui também documentos por fonte, ou seja, com quem que essa instituição mais publica. E percebam que aqui eu até consigo clicar na numeração, mas eu não consigo clicar no título dessa revista, dessas revistas, no caso. Por que isso acontece e como que eu posso recuperar resultado de revista? Isso acontece porque eu tenho uma parte específica de Scopus para poder buscar sobre essas fontes. Eu vou subir e eu posso vir aqui nessa opção, Sources. Vou clicar. E aqui eu já estou na minha página de fontes. Eu vi que tem uma pessoa aqui no chat, só um segundo. A Patrícia colocou o seguinte: quando eu entro em Scopus, não aparece a opção Search, apenas aparece Author Search e Source. Patrícia, a versão que aparece para você é a versão Preview, Scopus Preview.
Porque se for esse o caso, eu vou pedir para você tentar conferir o seu processo de acesso institucional, tá bom? Você tem que ter o acesso institucional para poder recuperar todo esse conteúdo que nós vimos aqui, tá bem? Clica nessa casinha logo ao lado das suas iniciais. Aqui eu tô como Elsevier, né, por ser funcionária. No seu caso, tem que aparecer a instituição, ok? Para você ter certeza de que você está com o seu acesso correto. Aqui, pessoal, eu tenho mais de 43 mil resultados. Como é que eu posso filtrar essas fontes? Eu vou primeiramente aqui, posso colocar medicina? Seleciono aqui. Deixa eu ver se nós temos algo relacionado, né, com essa parte de cura. Confesso que eu não tenho tanto conhecimento assim relacionado à medicina, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar como geral. Apliquei esse meu primeiro filtro. Refinei agora para 13 mil resultados. Posso clicar aqui mais uma vez e agora eu vou refinar por editora. Lembra que nós vimos que Scopus recupera conteúdo de mais de 7 mil editoras? Então aqui eu vou buscar pela Elsevier. Agora sim, eu tenho 1.553 resultados, refinados pela área de conhecimento escolhida e também pela editora do meu interesse. Posso descer aqui e confira essa minha listagem de resultados. Tem aqui, primeiramente, a The Lancet, que já é, né, uma revista aí com um baita nome. Então, eu posso clicar, vou abrir o perfil dessa revista. Aqui, eu estou no perfil dessa fonte. Então, eu sei que ela está aqui desde 1823, né, até o ano presente. É uma revista que tem uma longa história. É da Elsevier, publica sobre medicina de forma geral. Temos ali como ver todos os documentos relacionados, podemos criar um alerta para esses documentos, podemos até mesmo descer aqui, ó, e ver sobre métricas SiteScore relacionados com essa revista. Podemos ver também aqui ao lado sobre outras métricas além da SiteScore. E, pessoal, vai funcionar da mesma forma. Se eu quero saber mais sobre uma determinada métrica, eu posso clicar aqui nesse izinho e saber mais sobre. Só que, qual que é a grande sacada, né, desse perfil aqui de fonte? Qual que é a melhor funcionalidade daqui? É a opção que eu tenho de comparar essa fonte com outras. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui em Compare Sources. E vou descer a minha tela. Aqui eu consigo acompanhar esse gráfico da métrica SiteScore aplicado a The Lancet. E como é que eu faço para poder comparar com outras revistas? Eu posso vir aqui, eu quero filtrar mais uma vez por outras revistas que sejam da Elsevier, e vou filtrar mais uma vez por medicina. Busco. Aqui abaixo eu já tenho a minha listagem de títulos, né? Então eu posso ir selecionando aqui para poder fazer essa comparação. Lembrando que nós podemos selecionar até 10 títulos. Nesse caso aqui, eu estou selecionando, né, tendo em consideração a métrica, porque é vantajoso para mim, né, ter um gráfico visualmente interessante para que a gente possa fazer uma análise mais objetiva. Porém, se você acompanha determinadas fontes, né, se tem uma preferência por algumas, você pode buscar por essas mesmas fontes aqui dentro dessa listagem e fazer essa comparação de forma mais objetiva, ok? Aqui eu vou apenas buscar mais uma. Acho que já temos aqui um bom número. Vou subir. Perceba que a The Lancet continua se destacando em relação às outras em métrica SiteScore. Mas e se a métrica SiteScore não for o meu critério mais relevante nesse momento? Eu posso descer. Eu quero ver aqui, ó, sobre citações por ano, por exemplo. Modifiquei o meu critério.
The Lancet continua se destacando, mas eu tenho, né, a Blood logo abaixo também com um alto número de citações. Posso ver aqui também, por exemplo, sobre porcentagem de artigos revisados por ano. E aí, nesse caso, quem vai se destacar é essa daqui, ó, Autoimmunity Reviews. Posso também, né, caso eu queira ver sobre quem mais publica documentos por ano, e nesse caso a The Lancet volta a se destacar, porém, né, com uma distância diminuída, temos aqui ela bem próxima de outros resultados, na verdade, né? O que traz para a gente a informação de que Scopus vai se adaptar à nossa necessidade, à nossa vontade, dentro de um determinado critério para análise, nos trazendo sempre aqueles resultados que forem melhor em relação a valor, né? Que vão trazer mais valor para nós em um determinado momento, de acordo com aquilo que estamos necessitando, ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Estou conferindo aqui o chat, estou conferindo o Q&A. Algo que não tenha ficado claro em relação à plataforma? Não? Então, tudo bem. Vou passar, então, para Science Direct. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou alterar mais uma vez a minha tela, deixa eu conferir se estou compartilhando corretamente. Estou sim. Ah, a Patrícia colocou aqui. Você entrou com um e-mail institucional e não deu certo. Então, Patrícia, acesso institucional e login são coisas diferentes, tá? Você acessou pelo acesso CAF ou utilizando acesso remoto da sua instituição. Por quê? Deixa eu voltar aqui para Scopus rapidamente. Eu posso fazer o meu logout, vou sair da minha conta. Saí, ok? Não estou logada. Mas o meu acesso da Elsevier, ele continua aqui. Então, eu ainda vou recuperar resultados dentro de Scopus. Entendeu? Você precisa estar com o seu acesso institucional funcionando de forma correta, né? Ali através do acesso CAF ou acesso remoto institucional, da forma que for. E uma vez que você tem com esse acesso, ok, aí você faz o seu login com e-mail institucional para você ter acesso às outras ferramentas de Scopus, legal? Mas as duas coisas, apesar de se complementarem, são diferentes, tá? Verifica, por favor, junto à biblioteca, caso o seu acesso institucional esteja sendo feito da forma correta. Agora, vamos falar aqui de Science Direct. Science Direct é a principal plataforma de textos completos de literatura acadêmica revisada por pares. Primeira pergunta que geralmente é feita: qual que é a diferença entre Scopus e Science Direct? Scopus, resumos e citações, foco em análise, foco em informações de valor, né, que eu obter ali sobre documentos, sobre autores, sobre instituições, né, para onde eu vou. Até o nome Scopus, né, ele traz para a gente a semelhança com a palavra escopo. Então, se eu estou querendo um norte, né, para poder montar ali o escopo do meu trabalho, Scopus, ok? Já Science Direct, eu vou acessar com o objetivo de recuperar texto completo, literatura acadêmica, sabe? Conteúdo textual ali para eu poder estar aplicando, me enriquecendo em conhecimento e em seguida aplicando esse conhecimento em outros lugares. Semelhanças. Tudo o que eu for acessar dentro de Science Direct foi obrigatoriamente revisado por pares, tá? Então também tem ali uma garantia, uma segurança. Outra informação interessante também, Science Direct, ele recupera conteúdo da Elsevier, ou seja, nós não temos aquela questão de, temos conteúdo de mais de 7 mil editoras, então nós não vamos, não, talvez não seja possível você baixar o conteúdo das 7 mil editoras. Não,
Science Direct é conteúdo Elsevier. Se vocês estiverem com acesso institucional de vocês, ok, vocês vão conseguir desfrutar de tudo que tiver sido assinado pela instituição. Hoje, Science Direct é considerada a provedora global número 1, já que integra mais de 19 milhões de publicações e mais de 2.700 periódicos, além de mais 43 mil livros da Elsevier. Sua produção de artigos responde por quase 18% da pesquisa global e a sua colaboração de pesquisa no que tange ali, periódicos e livros, responde por 28% das citações. Da mesma forma como nós vimos anteriormente, né, nós temos esses indicadores sendo presentes de forma a nos mostrar a relevância, a abrangência e a consistência da plataforma. Temos aqui também mais 363 mil topic pages, que é uma funcionalidade muito interessante, que nós vamos ver como que ela pode se aplicar dentro do nosso dia a dia e enriquecer o nosso uso cotidiano. Temos também uma plataforma que ela comporta o acesso aberto. Temos também aqui até um depoimento falando um pouquinho sobre a interface de Science Direct, sobre o fato de ela ser user-friendly, né, que chama. Ou seja, ela é amiga do usuário. O que ela puder te facilitar de forma de acesso do seu processo de navegação, Science Direct vai facilitar, porque o objetivo é que você consiga usufruir da sua plataforma ao máximo. Agora, falando um pouquinho sobre o conteúdo que nós vamos encontrar lá dentro de Science Direct, nós temos na plataforma conteúdo de livros e conteúdo de revistas. Ou seja, quando eu vou acessar buscando livros, eu estou buscando algo mais abrangente, ferramentas de conhecimento, algo que seja mais conceitual, contextual. Já quando eu vou falar de artigos, eu estou buscando sobre algo mais atual, técnicas sendo aplicadas, tudo aquilo que há de mais recente relacionado a um determinado conhecimento científico. Eu vou ver sobre teorias, trabalhos sendo corroborados ou sendo refutados, né, algo muito mais especializado, conhecimento bem mais estreito. E o que é ideal de eu acessar dentro de Science Direct? O ideal é que eu acesse os dois tipos de conteúdo. Nós, inclusive, vamos ver também como que o próprio Science Direct, ele combina esses dois de forma, né, a ter uma navegação orgânica entre livro e revista. Vou mais uma vez aqui modificar a minha tela. Agora vamos para a página inicial de Science Direct. Aqui, pessoal, nós já podemos ver que a interface ela é um pouco diferente da de Scopus. Se vocês perceberem, eu também estou logada, né? Vocês podem ver aqui o meu nome sendo destacado. Se eu clico aqui, né, eu posso ver a listagem aqui de ferramentas que eu posso utilizar dentro do meu processo de navegação. Samara, eu preciso fazer uma conta para Scopus e uma conta para Science Direct? Não. As duas plataformas, na verdade, né, a Elsevier como um todo, trabalha com um cadastro único. Ou seja, se você criou uma conta em Scopus, você vai usar essa mesma conta para acessar Science Direct, Mendeley, Compendex, Embase, todas as outras plataformas que estiverem assinadas pela instituição, você vai conseguir acessar com esse mesmo cadastro, ok? Assim como eu tinha em Scopus, eu também tenho aqui a possibilidade, né, de ver sobre o meu acesso. Aqui, mais uma vez, eu estou usando o acesso da Elsevier, vocês terão o acesso da instituição de vocês. Tenho aqui mais ao centro o meu buscador rápido, tá? Onde eu tenho diversos campos a serem preenchidos. Quanto mais campos eu preencher, mais refinada será a minha busca. Aqui eu vou colocar o mesmo termo que nós buscamos lá em Scopus, ok? Buscando em inglês pelo mesmo motivo também. Aperto meu Enter, venho aqui para a minha página de resultados. Perceba que a primeira coisa que Science Direct fez aqui para a gente foi nos recomendar títulos de revistas, né? Ou seja, eu tenho revistas específicas para esse tipo de conhecimento. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque eu inseri um termo
né? Porque, tipo assim, joguei, fiz uma busca bem geral. Então, o Science Direct entende que eu quero saber sobre tudo o que há relacionado com esse termo, né? Por isso que ele me sugere aqui tanto a listagem de documentos quanto títulos de revistas para eu poder acessar. Vou descer. Tem aqui, né, mais de 286 mil resultados. Posso clicar aqui e configurar também um alerta de busca. E aí, o nosso treinamento, geralmente, depois de Scopus, né, Science Direct, ele se torna bem mais rápido, porque existem muitas similaridades. Então, aqui, eu posso colocar alert. Vou deixar aqui a minha frequência, que pode ser semanal ou mensal. Vou botar aqui semanal. E eu salvo. A partir daí, mesma coisa. Science Direct vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo levantamento de novos conteúdos para me serem mostrados. Aqui, filtro de ano, vou funcionar da mesma forma, só que se eu descer aqui, percebam que eu tenho essa opção de customizar um alcance, né? Seria criar uma janela temporal. E nesse caso, eu vou fazer igual nós fizemos anteriormente, de 2017 a 2022, criei uma janela de 5 anos. E aqui, criei a minha janela, correto? Já refinei para 81 mil resultados. Se eu quiser refinar para um ano específico, eu posso? Eu posso. Posso clicar aqui, ó, por exemplo, 2020. E eu refinei para 14.924 resultados. Posso descer aqui, ó, e dizer, por exemplo, se eu quero artigos de pesquisa, por exemplo. Título da publicação, áreas de conhecimento, né? Aqui eu posso até clicar em Show More para ver algo, quais áreas de conhecimento eu tenho, né? Que são aplicados com esse conteúdo que eu busquei. Aqui eu posso selecionar até medicina também. E por último, eu poderia dizer aqui se eu quero recuperar apenas documentos que sejam de acesso aberto. Esse filtro eu não vou selecionar no momento, né? Nós refinamos aqui para 3 mil resultados, dentro daqueles 81 mil, né? Então já refinamos bastante. Agora, como que nós podemos organizar esses resultados? Vamos mais uma vez para a parte direita da nossa tela, e aqui eu possuo duas formas de organização. A primeira delas é por data, ou seja, conteúdo mais recente relacionado com esses termos que eu busquei. E a outra forma seria relevância. E aí, quando a gente fala de relevância, a gente consegue entender um pouquinho sobre a estratégia de busca de Science Direct. Por quê? Quando eu insiro um termo, Science Direct vai buscar no título, resumo, palavras-chave especificadas pelo autor e texto completo também. Portanto, esses primeiros resultados que vão aparecer aqui para mim são aqueles onde eu mais vou encontrar o termo Wound Healing no título, resumo, palavras-chave e texto completo também. Aqui ao centro, temos a função de exportar e baixar. Já vimos a diferença. Quando eu falo de exportar, eu falo de exportar metadados. E quando eu falo de baixar, eu falo de baixar o texto completo. Aqui, nesse caso, eu posso baixar o texto completo de um ou mais documentos. E eu vou conseguir baixar o texto completo de tudo, porque eu estou com o meu acesso institucional. Tá? Logo aqui abaixo, eu tenho a categoria desse documento. Ou seja, eu filtrei por artigos de pesquisa. Mas se eu não tivesse filtrado, né, poderia aparecer aqui para mim, por exemplo, um estudo de caso, capítulo de livro, toda essa tipologia estaria aqui. A bolinha verde está me mostrando que eu tenho acesso e qual tipo de acesso que eu tenho. Aqui eu tenho o acesso aberto. E nesse caso aqui, eu tenho acesso ao texto completo. Ou seja, esse conteúdo aqui é aberto, independente de assinatura. Esse conteúdo aqui foi assinado para mim, pela minha instituição. Ok? Essa é a diferença. Tem o título, onde foi publicado, listagem de autores, e aqui eu consigo baixar o texto completo de forma avulsa. Posso também acessar o resumo desse documento para saber do que ele fala. Posso acessar aqui o extrato. E aí, Samara, o que é o extrato de um documento em Science Direct? Extrato é a parte do texto completo onde eu mais vou encontrar os meus termos buscados. Ok? Lembra que nós falamos que Science Direct também busca lá no texto completo para fazer esse levantamento?
Aqui eu posso escolher, ver qual a parte do texto completo esses termos mais vão aparecer. Posso também acessar figuras, né, desse documento e exportar esses metadados de forma avulsa, né, seguindo diversos critérios. Agora que eu já sei como desfrutar desses resultados, eu vou abri-los. Clico aqui no título, acesso esse documento. Segundo, pessoal, encontro aqui a página do texto completo. Vai carregar, carregou. Perceba que nós temos aqui na parte esquerda da nossa tela um índice, onde são enumerados diversos tópicos desse documento. Quando eu clico em um determinado tópico, perdão, eu vou diretamente para a parte do meu texto completo onde esse tópico se encontra. Então, se eu clico aqui, ó, em resultados e discussão, eu venho diretamente para esse tópico dentro do meu texto completo. Posso clicar aqui em voltar? E se eu descer, eu acesso aqui a minha lista de cited by, ou seja, documentos que o citaram. Posso acessar também figuras, então se eu clico na figura, eu venho diretamente para a parte do meu texto completo, onde essa figura se encontra. E por fim, né, tabelas, posso também acessar tabelas e, caso os autores disponibilizem conteúdo complementar, eu também posso acessá-los aqui abaixo, tá bem? Já ao centro, eu tenho as informações base desse documento, ou seja, onde foi publicado, quando foi publicado, posso ver também sobre títulos e aqui listagem de autores. Perceba que eu tenho aqui o perfil de um autor ou autora, né? Confesso que eu não sei dizer. Se a gente clicar aqui, mesma informação que nós vimos lá em Scopus. Esse autor ou essa autora é autor correspondente para esse documento, tá bom? Posso escolher aqui acrescentar a Mendeley, compartilhar esse documento ou até mesmo citar, exportar de acordo com os meus critérios, esses metadados. Tenho aqui na parte direita da minha tela artigos recomendados. E aí, como é que Science Direct faz esse levantamento, né, de material para poder me recomendar? Ele pensa o seguinte: olha, usuário, você gostou desse documento que você está lendo no momento? Saiba que, primeiro, eu tenho aqui outros artigos que se relacionam com ele em tema e, segundo informação e informação de maior valor. Os autores desse documento que você está lendo passaram por aqui, leram esses documentos aqui também. Ou seja, se você quiser iniciar um fluxo de leitura que leve em consideração a visão desses autores, aqui é um excelente lugar para começar. Logo abaixo, eu tenho acesso às métricas desse documento. Aqui, no caso, eu tenho acesso à métrica de citação, 10 citações que eu posso acessar, aqui pela minha lista de cited by. E tenho também aqui métricas de leitura. Lembra que nós falamos? 21 pessoas exportaram esse documento lá para o Mendeley e fizeram a leitura desse documento por lá. Agora, vamos destrinchar esse texto completo aqui. Estou aqui na introdução e vocês podem perceber que existem 2 itens que saltam aos olhos, né, quando a gente está lendo aqui esse texto completo. O primeiro deles são, né, na verdade, as citações desse texto completo. Então, se eu clico aqui em uma citação, eu tenho aqui ao lado informações relacionadas sobre o documento de origem dessa citação, podendo até mesmo baixar o PDF com o texto completo. Aqui, abro parênteses que não necessariamente a gente vai conseguir ter sempre essa opção aqui, tá? Às vezes sim, às vezes não. Aqui, por exemplo, nós não conseguiríamos baixar o texto completo, mas ocasionalmente nós teremos essa opção aqui disponível para a gente. E outro item também aqui que nós temos é aqui esses termos que, quando eu passo meu cursor por cima, eles ficam com o seu sublinhado em laranja. O que isso significa? Isso significa que esse termo é uma topic page, que quando eu clico, vou clicar aqui no polissacarídeos, eu venho para uma outra página, né, aqui
eu devo até ter clicado no termo errado, ele modificou seu nome, eu tenho acesso a saber do que esse termo nessa topic page se relaciona, do que ela fala. Eu sei que esse conteúdo, ele foi retirado aqui de uma enciclopédia, tá? E se eu quiser, eu posso clicar aqui no título e eu acesso essa enciclopédia. Posso ver também sobre termos relacionados com essa topic page, né? Ou seja, quando eu acesso documentos onde eu encontro essa topic page, eu provavelmente vou encontrar esses outros termos aqui também. Posso acrescentar amêndoa, posso baixar como PDF e até mesmo configurar um alerta para essa topic page. E logo aqui abaixo, eu tenho esse conteúdo sendo aplicado em diferentes contextos. E aqui, no caso, esse contexto é dentro do conteúdo de livros. E aí percebam que nós podemos ler o capítulo completo, podemos ver o PDF e podemos também baixar esse livro completo. Lembra que nós falamos lá na nossa parte teórica, né, que Science Direct ele nos auxilia a combinar o conteúdo de artigos, o conteúdo de revistas com o conteúdo de livros. Nós estávamos numa página de artigo, já estamos aqui com a possibilidade de acessar conteúdos de livros aplicado ao mesmo termo, ao mesmo conteúdo, ok? Agora, eu vou voltar lá para a minha página de texto completo. E o que é que fica faltando para eu poder destrinchar aqui dentro dessa página? Eu vou subir, né? E aqui eu tenho duas opções. A primeira delas seria a de baixar toda a edição dessa revista, né, onde esse documento aqui se encontra. E a segunda opção seria a de ver o PDF. Vou clicar nessa opção. Um segundo, pessoal, enquanto carrega aqui a página. Carregou. Geralmente, quando a gente vem até essa página, né, de PDF, nós já temos um objetivo bem claro, que é fazer o download ou impressão de um determinado documento. Mas é interessante que a gente veja que mesmo dentro da página do PDF, nós ainda temos ferramentas de otimização, como, por exemplo, eu ainda consigo acessar os artigos recomendados. Posso também acessar o índice desse documento e perceba que esse índice, ele permanece funcional. Então, eu ainda tenho uma navegação otimizada dentro desse documento. Posso acessar também a minha lista de cited by, né, a lista de documentos que citaram o eixo que estou vendo no momento. Assim como posso ver sobre as suas figuras. E aqui vai uma diferença bem interessante. Lá no nosso índice, né, na página do texto completo, quando a gente clicava na figura, a gente ia para a pasta do texto completo onde essa figura se encontrava. Aqui, se eu clicar, essa imagem ela vai abrir aqui para mim, né? Onde eu posso ver mais sobre ela e também tenho a opção de baixar a imagem na sua resolução original e baixá-la também em alta resolução. Vou voltar aqui para minha página de texto completo. E agora, né, eu já vi que eu posso baixar toda a edição de uma determinada revista. Mas como é que eu faço se eu quiser recuperar resultados de revistas? Né? Ali eu tenho algumas formas. Por exemplo, a primeira delas seria se eu clicasse aqui, né? Clicasse nesse título. Porém, se eu fizesse isso, eu iria para a edição da revista onde esse documento se encontra. Caso eu quisesse buscar de forma geral, eu poderia ou inserir um termo, como nós fizemos, né? E ele iria me sugerir títulos de revistas relacionadas, como ele fez. Poderia também buscar lá no campo de Journal and Book Title. Botaria ali o meu título da minha revista e eu iria mais uma vez para a página de resultados, onde ele iria me sugerir esses títulos. Ou eu tenho uma parte de Science Direct que é específica para eu recuperar esses resultados, que é essa opção que fica na parte superior da minha tela, Journals e Books. Quando eu clico aqui, eu venho para essa outra página, onde aqui eu posso buscar pelo título, diretamente, ou pela área e subárea. Aqui
eu posso colocar, por exemplo, área de ciências da saúde. Vamos pegar aqui essa parte de enfermagem, né, e profissões da saúde. Podemos ver aqui uma sub-área específica. Vamos ver se temos algo relacionado com essa parte de ferimentos, né? Aqui no caso, o que a gente recomenda fazer? Caso você não encontre a sua sub-área em específico, nós recomendamos que você não selecione nenhuma, né? Coloque todas as sub-áreas, né? Ou nenhuma, tá? Aqui, deixa eu ver. Ah, beleza. A Rita disse para a gente utilizar essa sub-área aqui. Vamos ver se vai nos trazer resultados. Aqui nós refinamos para 37 publicações. Perceba que aqui eu tenho principalmente resultados de livros. Se eu quisesse refinar, eu poderia aplicar aqui um filtro, por exemplo, de revistas, que é o meu objetivo no momento, tá? Posso buscar aqui dentro desses títulos, mas nenhum deles traz em específico aquele termo que eu gostaria. Tem até esse aqui, ó, Journal of the American College of Clinical Wound Specialists. Vamos acessar. Opa, aqui ele está me dizendo que essa revista foi descontinuada. Então, vamos acessar um outro título. Vamos ver se esse título aqui... Opa, modificou o nome para outra que foi descontinuada. Então, o que eu vou fazer para que a gente torne essa nossa pesquisa, né, mais subjetiva, para que a gente consiga recuperar mais resultados? Eu removi aqui, né, a minha sub-área, e eu vou colocar aqui como título os meus termos de pesquisa. Não recuperei um resultado. Só que quando eu coloquei lá a princípio, eu recuperei sim. Então, o que eu posso fazer? Vou colocar aqui todas as áreas do conhecimento. Coloco o termo wound. E aqui tem essa aqui, ó, medicina, né, aplicada ali aos ferimentos. Não estamos tendo sorte com títulos aplicados a essa área do conhecimento. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pesquisar pela mesma revista que pesquisamos lá em Scopus, a The Lancet. Dessa forma, nós conseguimos otimizar o nosso processo. Vou acessar aqui o título The Lancet. Perfeito. Tenho aqui o meu título e ao lado eu tenho métricas relacionadas com essa revista. Caso eu queira, eu posso clicar aqui dentro da minha métrica e assim saber mais sobre ao que ela se refere. Tenho aqui abaixo abas que vão me auxiliar a navegar de forma otimizada por essa revista, podendo inclusive vir aqui, ó, e configurar um alerta para essa revista. E aí, nesse caso, perceba que nós temos aqui algumas diferenças. Como, por exemplo, nesse caso, nós não conseguimos nomear esse alerta. Ele já vem com o nome da revista. O que nós podemos selecionar é o tipo de conteúdo que nós queremos recuperar. Então, posso pegar aqui o Tables of Contents e eu digo se eu quero ou não recuperar conteúdo ali dos Articles in Press. Nesse caso, eu vou dizer que sim, tá? Também não posso mudar algo relacionado com a frequência. Por quê? Eu serei alertada conforme essa revista for publicando. Clique em salvar. Configurei esse meu alerta. Aqui, posso escolher saber um pouco mais sobre essa revista, vejo, né, sobre a sua última edição. Tenho acesso aqui abaixo a informações de valor, como o tempo para a primeira decisão, tempo de revisão, se eu quiser ver todos esses insights, né, eu tenho também aqui ao lado. Posso ver sobre o editor-chefe, posso escolher ver um pouco mais sobre esse corpo editorial. E aqui abaixo eu vejo como que essa revista vai organizar o seu texto completo. Então, aqui eu vejo sobre os últimos publicados, os articles in press, vejo os mais citados, aí percebam que essa informação provém de Scopus, tá? Posso ver aqui também os mais baixados e os mais populares.
Samara, qual que é a diferença entre mais baixados e mais populares? Quando eu falo de mais baixados, eu estou falando aqueles que mais foram realizados downloads nos últimos 90 dias. Já quando eu falo de mais populares, eu estou falando sobre aqueles que se destacaram lá naquelas métricas de popularidade. Vamos acessar um aqui e ver como que ele se destacou. Carregou aqui a nossa página de texto completo. Vou descer olhando para a parte direita da minha tela. Perceba, né, os números expressivos que nós temos aqui. Então, tem mais de 1.200 citações indexadas, eu tenho mais de 3.000 leituras, tenho menções sendo feitas em blogs, e olha só como é que esse documento se destacou dentre as suas métricas de redes sociais, né? Com certeza que um documento com essas métricas vai ser considerado extremamente popular. Bom, agora eu vou voltar para o perfil da minha revista. O que eu posso destrinchar de informação de valor aqui ainda? Eu tenho esses dois botões na parte superior direita. O botão de baixo é o guia para autores. É dentro do guia para autores que a The Lancet vai falar para mim: olha só, pesquisadora, você quer publicar comigo? Ok. Eu aceito esse tipo de citação e referência. Eu aceito até tantas tabelas, até tantas figuras, né? Eu trabalho com esse formato aqui. Tudo isso vai estar especificado dentro do guia para autores. E aí, uma vez que eu tenha adaptado o meu texto, ou não, né? Se eu já tenho desde sempre o objetivo de publicar com a The Lancet e eu criei algo já levando em consideração esses requisitos, eu posso passar para o próximo passo, que é o de submeter o meu artigo. Então, eu clico aqui e eu posso iniciar essa minha tentativa, né, de publicação. Agora, eu vou subir aqui e vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que eu mencionei, né, aos quais nós temos acesso quando fazemos o nosso login. Nesse caso, eu posso acessar aqui, primeiramente, os meus recomendados. Clico no meu nome, acesso os meus recomendados. Nessa aba, ScienceDirect vai fazer um levantamento de 15 conteúdos que ele entende que será de valor para mim, de acordo com o meu processo de navegação. Ou seja, ScienceDirect, ele me estuda, né? Ele estuda as minhas preferências a fim de me recomendar um melhor conteúdo. Posso acessar aqui ao lado, ó, e dizer para ScienceDirect se eu quero que ele me mande e-mails personalizados com essas recomendações. Posso acessar aqui também o meu histórico. E percebam que eu tenho total autonomia dentro da plataforma. Eu posso dizer para a ScienceDirect se eu quero ou não que ele mantenha esse registro no meu histórico. Né? Mas é vantajoso que eu mantenha esse registro caso eu queira reacessar um query mais avançado futuramente. Né? Aqui também tenho, né, o meu histórico de leitura. Vocês podem perceber que aqui já foi feito o levantamento desse último documento mais popular que nós acessamos, né, da The Lancet. Tudo isso nós podemos ver dentro dessas ferramentas às quais temos acesso quando fazemos o nosso login. E, por último, eu posso ver aqui sobre alertas, configurar os alertas que eu criei. Aqui, no caso, eu criei um alerta para The Lancet. Então, se eu quiser, eu posso clicar aqui em editar e eu não posso modificar o meu nome e eu ainda não posso modificar a minha frequência. Mas eu posso dizer se eu só quero receber artigos impressos, por exemplo. Né? E aí eu salvo. Ou não, se esse alerta não é mais vantajoso para mim, eu posso clicar aqui e eu deleto esse alerta. Posso vir aqui por último, acessar os alertas de busca, né, que eu também acessei aqui, criei um para essa parte de cura, tratamento de feridas, onde eu posso vir aqui em editar. E nesse caso, eu posso editar o título. Posso mudar o nome, posso mudar a frequência também. Tá? E por que eu posso fazer isso? ScienceDirect possui uma taxa de atualização diária de 1.300 artigos. Tá? Então, eu acessei hoje aquele query, fizemos essa busca, tivemos um resultado. Se a gente tiver esse mesmo treinamento na semana que vem, buscar por esse mesmo termo, o resultado pode ser diferente. Então, né, para isso a gente já consegue alterar de melhor forma esse alerta. Se eu quiser, eu posso vir aqui também e deleto
da mesma forma que eu deletei o outro anteriormente. Agora, eu vou lá para a minha página inicial e, já iniciando aqui, né, o fim do nosso treinamento, vamos ver como que nós poderíamos buscar de forma otimizada por aquele termo. Então, poderia clicar nessa opção aqui, ó, Advanced Search. Iniciar uma busca avançada. Cliquei aqui, venho para essa tela. Perceba que essa tela não é novidade para a gente, nós já viemos aqui antes. Quando nós inserimos o nosso termo, Wounds Healing, e criamos aqui uma janela temporal. Correto? Agora, como que eu faço se eu quiser tornar essa busca avançada? Posso clicar aqui, ó, em Show All Fields, e eu tenho acesso a mais campos de busca. Qual que é a diferença entre esse primeiro campo aqui que apareceu e esse de cima? Quando eu busco aqui em cima, eu estou dizendo para a ScienceDirect que eu quero que ele busque em tudo, inclusive no texto completo. Já se eu coloco esse termo aqui embaixo, eu digo que eu não quero que ele pesquise no texto completo, apenas no título, resumo e palavras-chave especificadas pelo autor. Vamos fazer uma comparação? Vou pesquisar dessa forma que nós fizemos anteriormente. Tenho aqui 81.951 resultados. Se eu quiser, eu posso clicar aqui em Advanced Search. Vou remover esse termo daqui. Show All Fields. Coloco ele aqui embaixo. Refaça a minha busca. Aqui eu tenho 11.091 resultados. Então, assim, pessoal, faz muita diferença onde que a gente está buscando. Agora, eu posso até voltar esse termo aqui para cima, mas eu quero inserir alguns outros critérios. Eu vou dizer, por exemplo, se eu quero que esse termo apareça apenas junto ou separado. Quando eu coloco aspas, eu estou dizendo para a ScienceDirect que eu não quero que a palavra want e healing apareça separada dentro de uma mesma frase. Eu quero apenas esse conjunto de palavras juntas, né? E eu posso atrelar aqui também com o termo process. Refaço a minha busca ou posso complementá-la também. Caso eu queira, eu posso excluir, né, ou colocar uma outra palavra, como por exemplo aqui, ó, procedure, né, que seria o procedimento. Escrevi toda errada a palavra. Só um segundo, pessoal. Procedure, correto? Porém, se eu quero tornar ainda mais específico, eu posso colocar aqui parênteses, porque aí dessa forma eu estou dizendo que eu quero wounds healing e processos, ou wounds healing e procedure, né? Seria o procedimento. Posso também estar afiliando, por exemplo, com o Brasil, digamos, né, que seja algo bem específico do nosso país. Então, eu refaço aqui a minha busca e eu tenho 2.946 resultados. E se eu fizesse essa mesma busca lá na minha busca avançada? Retiro esse termo daqui, coloco aqui, refaço a minha busca, tem 13 resultados. Tá bom, pessoal? Então, faz bastante diferença onde que a gente busca. Dentro de cada um desses campos aqui, nós podemos colocar até 8 operadores booleanos, tá? Agora, e se vocês, Samara, por exemplo, eu não tenho essa manha, né, de usar todos esses operadores booleanos, mais aspas, mais parênteses, como é que eu posso fazer isso de forma otimizada? Como é que eu posso aprender sobre isso especificamente para ScienceDirect? Eu posso acessar essa opção aqui, ó, Search Tips, onde quando eu clico, eu venho para uma nova página. Aqui dentro dessa nova página, o próprio ScienceDirect vai me ensinar como utilizá-lo, como utilizar aqui, né, os meus termos, os meus campos, tanto da busca rápida quanto da busca avançada. Posso ver aqui sobre operadores booleanos também, e aí eu vejo como utilizar aspas, como utilizar parênteses, né, como utilizar até mesmo o sinal de menos, que a gente também pode utilizar dentro do nosso query. Posso ver aqui sobre caracteres especiais também, tá? E, por último, sobre as stop words. Stop words são palavras que não são buscáveis dentro de ScienceDirect, ou seja, evitem utilizar essas palavras quando forem buscar, porque ScienceDirect não vai considerá-los, né? Então, vocês estão tornando o query de vocês menos objetivos ao utilizá-los, bem? Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a plataforma? Sei que eu já parei aqui bem cravadinho no nosso horário, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder rapidamente, tá?
Não, pessoal? Então, tudo bem. Eu vou encerrar aqui a minha gravação e já vou entrar nas minhas considerações finais, então, tá bem?